Om Stapakaya Chandamahasyam Sarvadharma Isvarupni Avatara Varistaya Ramakrishnayati Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos e vida reuniu o coração de todas as religiões, caminhos e vias, reencarnação especial, reencarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de leitura do Sri Ramakrishna Kathamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, este maravilhoso e único tratado espiritual, na qual são reunidos aqui ensinamentos de Sri Ramakrishna Paramahansa, ocorridos entre os anos de 1882 e 1886, esses verdadeiros satsangs de Sri Ramakrishna, que foram aqui guardados por Mahendranath Gupta, um dos discípulos diretos de Sri Ramakrishna, que nos traz essa memória desses encontros maravilhosos. O Sri Ramakrishna Kathamrita tem 5 volumes. Já tivemos a oportunidade de ler aqui o primeiro volume desta grande obra. Estamos no segundo volume, hoje na terceira sessão. Eu espero completar essa terceira sessão, que acontece no dia 8 de abril de 1883. Nós vamos então diretamente para esse texto, e eu sugiro com todo entusiasmo que os amigos interessados por esse conhecimento dos ensinamentos de Sri Ramakrishna acompanhem a playlist aqui no canal, que traz todos os vídeos desta série. Esse é o vídeo número 72. Temos 74 vídeos dessa série até esse momento, porque temos 2 capítulos de introdução. E eu recomendo muito que todos aqueles que tenham esse interesse por Sri Ramakrishna acompanhem essa série, porque vão se beneficiar grandemente. Muito bem, meus amigos. Então, o capítulo 4, que começamos a ler agora, tem um subtítulo que diz: Sri Ramakrishna e outros cantam Sri Ramakrishna em Samadhi. Sri Ramakrishna pede alguém para cantar. Ranlal e um Brahmani Brahmachari, ou seja, um Brahmani que está ainda naquele período de aluno de um guru, no templo de Kali, cantam acompanhados de um Banya. A canção diz: Ó Kamalapati, ó amante de Bhakti, se você habitar no Vrindavan do meu coração, minha devoção a você será como a da casta Radha. Meu desejo de libertação será como das leiteiras, e meu corpo será como da aldeia de Nanda, meu amor será como da mãe Yashoda. Segure-me, ó Janardana, levante o monte Govardhan do peso dos meus pecados. Mate rapidamente os 6 mensageiros de Kansa, luxúria e assim por diante. Toque sua flauta de graça e dome as vacas da minha mente. Eu oro para que você permaneça neste pasto do meu coração e que eu possa ter o vislumbre do meu ideal. Habite agora e sempre com seu coração cheio de afeição por seu servo sobre o Vajivata da esperança. Se você disser que é um prisioneiro do amor dos vaqueiros de Vraja, então este Dasharat, o autor da canção, desprovido de todo o conhecimento espiritual, se tornará um vaqueiro e seu escravo. Que essa canção tem vários elementos que podem ser, assim, herméticos para a maioria de vocês que estão aqui acompanhando. Todos eles são relacionados à Lila de Sri Krishna, e aqui nós vamos tentar tratar aqui dos termos fundamentais para explicar do que trata essa canção. O amante de Bhakti é o devoto. Se você habitar no Vrindavan do meu coração, ou seja, Vrindavan na cidade onde Krishna viveu a sua lila como criança, como adolescente, a minha devoção a você será como a da casta Radha. Ou seja, se habitar, se o Senhor habitar o coração deste devoto e transformá-lo como no Vrindavan, este próprio devoto terá a devoção de Radha, que é das gopis, das vaqueirinhas, aquela que é a especial namorada de Krishna, não é? Meu desejo de libertação, então, será como dessas gopis, dessas leiteiras, as vaqueirinhas de Vraja. E meu corpo será como da aldeia de Nanda. Aqui, vejam,
A libertação que o devoto almeja é o quê? É como a libertação alcançada pelas gopis. As gopis são aqui o ideal espiritual mais alto. No Narada Bhakti Sutra, grande tratado da devoção, que também temos aqui a leitura nesse canal, uma série dedicada a ler e meditar nos 84 aforismos do Narada Bhakti Sutra, é dito logo no início que o ideal espiritual, ou melhor dizendo, o aspirante espiritual mais elevado é aquele que é como as gopis de Vraja. Ou seja, não está falando aqui que o ideal, o aspirante espiritual mais elevado é um erudito, é um grande conhecedor de sânscrito, é um grande conhecedor de grego, é um grande asceta, é um grande... Não. Que tem muitos poderes, tem muitos siddhis. Não. Está dizendo aqui que o mais alto aspirante espiritual é aquele que conseguiu a libertação das vaqueiras de Vraja. Ou seja, as gopis. E qual é a relação que elas têm com Deus? Elas têm um amor a Deus que é considerado o amor da bhava de Madhurya, né? O amor conjugal, o amor romântico. Só que aqui é preciso deixar claro, não tem rigorosamente nada a ver com luxúria aqui. Não tem nada a ver aqui com desejo e apego que nós podemos associar aqui com um relacionamento romântico comum. Então, no Narada Bhakti Sutra é dito, né? Aquele amor das gopis era totalmente intenso, o amor dos amantes, sem, contudo, considerar que elas nunca esqueceram que Krishna é Deus. Ou seja, o amor pelo Senhor é sempre o amor superior aqui. Então, essa imagem, né, a imagem do amor marital não pode ser considerado aqui numa analogia grosseira com o amor romântico que nós temos aqui, né? Aqueles de tradição católica vão lembrar das freiras que são noivas de Cristo. É claro, é evidente que pode ter alguém que pode degenerar essa relação e ter uma imaginação sensual sobre isso. Mas esse definitivamente não é o caminho, não é? E aí ele completa, se ele tiver, né, o aspirante espiritual tiver esse desejo de libertação compatível com o das gopis, o seu corpo inteiro se tornará como aquela aldeia de Nanda, ou seja, o lugar onde Krishna viveu. E o amor, meu amor, será como o da mãe Yashoda, deixando absolutamente claro que não se trata aqui de qualquer coisa relacionada à sexualidade. Está dizendo aqui que o humor espiritual do amor profundo que um devoto tem para com Deus é de várias tonalidades, né? Tem o amor romântico, tem o amor maternal, tem o amor filial, tem o amor do amigo, tem o amor do servo, né? Todos esses elementos, eles constituem o quê? O amor profundo. Nenhum deles pode ser confundido com as versões humanas desses nomes. Mas aqui na versão humana nós temos um vislumbre. Quando diz então, segure-me ó Janardana, que é um dos nomes de Krishna, e levante o monte Govardhan do peso dos meus pecados, isso se relaciona à lila de Krishna, que Krishna levanta um monte com um dedinho para proteger os aldeões de um ser poderoso que tem inveja de Krishna. E aqui qual é a montanha de pecados do nosso coração pode ser levantado pelo dedinho de Deus. Nós temos uma montanha de pecados que é o que nos afasta de poder contemplar o Senhor com amor. Mas o Senhor então, se nós alcançarmos esse anseio das gopis, se nós tivermos o nosso corpo permeado desse amor, nós tivermos um amor como o da mãe de Krishna, por Krishna, um amor eterno, mãe eterna. Há uma passagem, né, em que a mãe Yashoda, que é a mãe adotiva de Krishna, vê Krishna com algo na boca e pensa que ele está comendo terra. Quem já teve filhos pequenos já lembra dessa cena muitas vezes, né? Seu filho está com alguma coisa na boca, às vezes é um biscoito e você pensa que ele está comendo um brinquedo que ele pode engolir e você vai lá querer pegar na boca dele para ver. Então Yashoda estava assim com o pequeno Krishna, ela disse, eu quero ver se você tem na boca, se não é algo sujo. Ele disse, não é, mãe. E ela pediu para abrir a boca, e quando abriu a boca de Krishna, viu todo o cosmos. Cosmos. E lá no final, em uma das luminosidades de mundos eternos, ela viu ela e Krishna eternamente existentes, numa relação mãe e filho. O Krishna é pequenininho. Porque essa é a sua condição eterna. Não é?
Então, é isso que é o ponto, né? A montanha dos nossos pecados é o que nos impede de ter essas relações eternas com o Senhor. Cada um de nós tem. Um amigo certa vez me disse, eu tenho tanta dificuldade com essa iconografia das coisas de Krishna, que você tem que imaginar que você está lá em Vrindavan, brincando com Krishna, lá com os vaqueiros, eu não vejo graça nisso. E eu pensava, né, dizia, é porque existe em nós essa grande propensão de pensar que eu sou o Marcelo, você é o Adriano, você é a Maria, o José, o Antônio, o Pedro, a Jaqueline, né? A Cláudia, a Ana, né? Nós vamos pensando assim, no José. Nós somos esses CPFs, que nós somos esse homem, mulher, brasileiro, argentino, uruguaio, cristão, muçulmano, essas coisas. Então nós temos muita dificuldade de imaginar de ir ao âmago dessas canções, dessas literaturas. Não é para que nós tenhamos vontade de ficarmos andando com vacas em um lugar, não é nada disso. É que essas relações falam de uma relação próxima da alma com Deus. Então nós podemos imaginar que essa relação é a relação desejável, essa é a relação adorável, essa é a relação maravilhosa da nossa alma, que nós nem lembramos mais como é, com o Supremo Ser. Não é? Em vários aspectos. Aqui ele diz, né? Toque a sua flauta e dome as vacas da minha mente. Eu oro para que você permaneça nesse pasto do meu coração e que eu possa ter o vislumbre do meu ideal. Veja, o Senhor é o grande pastor de vacas, não é? O Govinda. E ele então está pastoreando as vacas da nossa mente, para que permanecendo no nosso coração nós tenhamos o vislumbre do nosso ideal. Vamos poder ver Deus com o nosso ideal. Habite agora e sempre com o seu coração cheio de afeição por seu servo. E diz, né? Se você disser que é um prisioneiro do amor dos vaqueiros de Vraja, então este Dajarati, que é o autor da canção, desprovido de todo conhecimento espiritual, se tornará um vaqueiro e seu escravo. Veja o ponto, né? Na medida que o Senhor está entronizado no nosso coração, e Ele é esse que vive como alguém que está preso, né? Porque Krishna vai para essa vila, né? Como um exilado, porque ele está sendo perseguido por um rei malvado que quer matá-lo. E se ele permanece ali, o quê? Krishna, escravo dos vaqueiros. Krishna, preso pelos devotos, preso pelo amor dos devotos. Então, esse cantor diz, então eu, que embora seja um nécio, embora seja alguém sem valor, embora seja alguém sem conhecimento, quero também ser um desses vaqueiros. Né? Isso é muito lindo. Né? Ele diz, seu vaqueiro, seu escravo. Ele não se coloca na posição de escravizar Deus pelo seu amor, mas ele se coloca como completamente submisso. E aqui é um humor espiritual do servo, não é? Que é também elevadíssimo, que é também um ápice, não é? Todas esses bhavas são do mesmo valor, não é? A canção então continua, e Sri Ramakrishna canta, não é? E aqui nós podemos perceber, né? Canção, 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 alimentos ofertados a Deus, distribuídos para os devotos como praçada, e Harikata de Thakur, palavras sobre Deus. Então, se você quiser lembrar, pensar assim, o que seria uma atmosfera que estivesse conectado com o humor espiritual daquilo que Sri Ramakrishna viveu? Seria isso, canções devocionais, canções sobre o amor a Deus, distribuição de alimento sagrado e falar sobre Deus. Veja que não tem aqui analogias secas, especulação filosófica, profunda especulação sobre o vazio do mundo e sobre o Atman, sobre eu sou aquilo, não. Então, numa associação vinculada à experiência que conhecemos de Sri Ramakrishna, o humor é esse. E vocês entendem do que eu estou falando? Vocês podem compreender aqui o que eu estou querendo dizer com isso, não é? Que valor tem a nova nuvem em comparação ao rosto semelhante à lua do amado Shyan? Krishna, Shyan é um negro, né? Com uma flauta nas mãos e um sorriso nos lábios, ele ilumina o mundo com sua beleza.
Vestido com as vestes amarelas, ele ofusca o relâmpago. Uma coroa de flores selvagens balança seu peito, semelhante a um lótus até seus pés. Na companhia de jovens donzelas, ele ilumina a margem do Yamuna. Brilhando mais que as inúmeras luas, está esta lua da linhagem de Nanda. Ó amigo, com a música de sua flauta, ele, o epítome de toda excelência, roubou meu coração, minha mente e minha sabedoria. Diz Ganga Narayana, o autor da canção. A quem devo contar minha tristeza, ó amigo? Se você fosse buscar a água na margem do Yamuna, você saberia disso. Aqui, toda a questão é, as belezas e glórias desse mundo, que são muitas e são todas geradas do poder criativo de Deus, a Shakti do Senhor, a Mãe Divina, não são comparadas com a imagem da pessoa suprema que o devoto busca com amor. Porque muitas vezes é assim, né? Ah, Deus está no mar, está no céu, está nas flores, está na beleza, nas pintinhas dos animais, não é? Nas maravilhas da criação. E Sri Ramakrishna certa vez disse, né? É como aquele que, tendo conhecimento de um homem rico, conhece todos os elementos de sua propriedade, sabe de todas as suas riquezas e fortunas, mas não tem muito conhecimento do dono da casa. Então, ok, a beleza do mundo é uma coisa maravilhosa, mas o que é isso comparado com a beleza daquele que gerou o poder para o mundo ser feito? Então aqui ele descreve uma imagem iconográfica de Krishna que remete à visão dos videntes de Deus. E nisso atrai o seu coração, não é? E nisso conecta-se com a devoção a Deus. Então aqui a busca é pelo Deus pessoal, né? Não é por um Deus genérico, assim, da expressão da beleza. Não é isso, não. É? A canção continua. Veja você, que engraçado. A pipa da minha mente voava alto nos céus, aos pés da mãe Shyama. Novamente, né? Krishna Shyam, a mãe Shyama. Todos são negros, porque são ocultos, porque são guardados. Dizia Thakur, aproxime-se de Shyama, e você verá que assim como o mar parece azul, às vezes esverdeado, quando você pega na água, na mão, ele é transparente. Então, a proximidade do Senhor mostrará outra coisa. Mas aqui ele é o oculto do nosso coração. O vento forte das más ações fez com que caísse. Não, veja, né? A pipa da minha mente voava alto nos céus, aos pés da mãe Shyama. A pipa da minha mente. Mas o vento forte das más ações, que a Jiva realiza, fez com que essa pipa da minha mente caísse, circulando em direção ao chão. Ou seja, os atos pecaminosos que eu realizo me dragam para o mundo e me afastam dos pés de lótus do Senhor. Qual é o caminho para retornar a pipa da minha mente aos pés de lótus de Deus? Amor. Amor semelhante ao das gopis. Novamente, né? Novamente, não é repetir as Mahavakyas do Advaita Vedanta. Não é. Não é disso que se trata. Desculpe. Foi mal aí. Não é meditação em algum truque de uma deidade que é só para você controlar a sua mente, para que não é nada disso. É busca pelo amor aquele das gopis. E aí vem mais um Harikata de Thakur, né? Que tem como subtítulo O Tigre do Amor. Sri Ramakrishna diz aos devotos: assim como o tigre devora outros animais, similarmente o tigre do amor engole a luxúria, a raiva e os outros inimigos. Uma vez que você desenvolve amor pelo Senhor, a luxúria, a raiva e o resto desaparecem. As gopis, as vaqueirinhas de Vrindavan, desenvolveram tal amor por Krishna. Veja, muito claro, né? Na cultura indiana, o tigre é esse grande animal, né, próprio deles lá, que é talvez, né, o maior predador, né, terrestre. E ele devora os outros bichos. Ele é o mais ofensivo dos animais, assim, não é? Mais perigoso. Há outros, mas ele é mais forte. E aqui se Ramakrishna está dizendo o amor das gopis é como esse tigre. Ele devora os outros interesses. Veja, luxúria, raiva e outros inimigos. Tudo que um yogi
Tudo que um aspirante espiritual vai buscar é eliminar da sua vida esses elementos obscurecedores. O que Sri Ramakrishna está dizendo? Que o mais poderoso eliminador de todos esses é o amor, o tigre do amor. Aí ele disse, o tigre do amor é aquilo que as gopis desenvolveram. Então, se esse tigre do amor engole a luxúria, como nós podemos dizer que o amor das gopis era luxurioso? Como alguns desavisados, alguns desonestos, alguns mau caráteres, alguns picaretas vão dizer, dizendo assim, não, porque isso de gopis, isso de Krishna é uma coisa sexual, é uma coisa erótica. Isso aí é um tipo de coisa para pessoas, talvez, assim, emotivas, ainda presas, porque o mais alto é você não pensar em nada, é você ser anódico. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Segundo os ensinamentos de Sri Ramakrishna, não é nada disso. Esse amor das gopis, assim como ensina Narada, temos o Narada Bhakti Sutra, está dizendo, as gopis tinham um amor profundo pelo Senhor, Madhurya Bhava, o amor de esposa, contudo, nunca esquecendo que o Senhor era o seu Senhor, Deus. Então nunca houve, porque nós podemos fazer essas alusões para aproximar do nosso entendimento que essas bhavas significam aqui, dizendo o amor do servo, o amor do amigo, o amor do filho, o amor da mãe, o amor do esposo e da esposa. Mas isso são adaptações, não é preso pelas nossas mazelas, é livre, não é? Continua Sri Ramakrishna. Além disso, há o colírio do amor. Radha diz, amiga, eu vejo Krishna preenchendo todas as 4 direções. A sua amiga, uma outra gopi, diz, querida, você aplicou o colírio do amor em seus olhos? É por isso que você o vê assim? Dizem que se você usar esse colírio feito com a cabeça queimada de um sapo, você verá cobras por toda parte. Ou seja, Sri Ramakrishna diz muito sobre isso, né? O Jnani vê o mundo como ilusão, mas o devoto não. O devoto vê o mundo como lila de Deus. No 5º estado da mente, diz Thakur, você vê Deus. Então, qual é o ponto? Esse colírio do amor, é essa possibilidade daquele que só pensa em Deus, daquele que só busca Deus, daquele que tem esse tigre do amor devorando todos os interesses pequenos, luxúria, ganância, essas coisas, devorando todos esses. Ele tem a possibilidade de colocar nos olhos um colírio, o colírio é o alívio dos olhos, para que esse amor profundo e devorador tenha esse alívio, ver Deus nesse mundo. Não é? Isso é verdadeira espiritualidade. Isso é a coisa grande que se busca. Não é? Então o sapo, o sapo vê a cobra por todos os lugares porque ele tem medo da cobra. Aqui o devoto vê Deus em todos os lugares porque ele é tocado por esse colírio do amor. Aqueles que vivem apenas com luxúria e ganância, que não pensam em Deus nenhuma vez, são almas presas. Que grande obra elas podem realizar? Eles são como mangas bicadas por corvos? Essas mangas não podem ser oferecidas a Deus? Comê-las você mesmo também não pode, é arriscado. Almas presas, pessoas mundanas, são como o bicho da seda. Elas poderiam sair dos seus casulos se quisessem, mas construíram suas próprias casas e Maya não permite que escapem. E tudo termina com a morte. Almas liberadas não estão sob o controle de luxúria e ganância. Alguns bichos da seda espertos cortam seus casulos e saem, mas eles são muito poucos. Então aqui muito didático, muito poderoso, muito claro, muito importante. Sri Ramakrishna está dizendo, aqueles que vivem apenas em luxúria e ganância, tracinho, que não pensam em Deus nenhuma vez, ou seja, está conectando, ter pensamento de luxúria e ganância e não pensar em Deus ao menos uma vez, são almas presas. Aí aqui algum amigo, alguma amiga, que seja, por exemplo, budista, que seja, por exemplo, adepto do Advaita Vedanta, que seja, por exemplo, adepto de qualquer caminho que diz isso de amor a Deus é uma coisa desnecessária. Deus nem mesmo existe. Deus, se existe, é apenas um ser preso também. Isso é uma técnica, essas coisas. As pessoas que dizem isso podem dizer assim, poxa Marcelo, mas esse dito de Sri Ramakrishna é um pouco restrito, porque ele está dizendo que aqueles que vivem apenas em luxúria e ganância, está conectando isso com aqueles que não pensam em Deus. Mas eu posso não pensar em Deus e ser uma pessoa superética, e ser uma pessoa casta, e ser uma pessoa sem ganância, e ser uma pessoa simples. Isso não pode acontecer? Aqui diz Sri Ramakrishna explicando.
e explicou isso muitas vezes. É ilusório imaginar que você terá um coração vazio. É ilusório pensar que você terá uma mente vazia. Essa estupidez dita, né? Pense em nada. Não, não é possível. Retire tudo do seu coração. Não é possível. Você sempre terá algo na sua mente. Você sempre terá algo no seu coração. Essa é a natureza das coisas. O ponto é que se você não coloca Deus no seu coração, se você não coloca Deus na sua mente, você colocará o mundo. O mundo. E a estrutura do mundo, aquilo que na tradição evangélica se diz, né? O mundo jaz no maligno. Traduzindo aqui para essa linguagem o mundo é apego ao mundo. Então, se você não tem apego a Deus, você terá apego à sua energia. Não é possível evitar isso. Então, consequentemente, aqueles que não pensam em Deus nenhuma vez são almas presas e fim de papo. Por isso, não é correto alguém dizer que o Bhakti é um caminho. Amor e devoção a Deus é uma alternativa. Existem outras. Não. Não existem outras. Todos os outros caminhos, Jnana Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, vão ser caminhos complementares, ferramentas de Bhakti. Bhakti é o ápice, Bhakti é tudo. É apenas com Bhakti que se tem verdadeiro Jnana. É apenas com Bhakti que se tem verdadeiro Karma Yoga, ou seja, trabalhar de modo inegoísta. É apenas com Bhakti que tem verdadeiro Raja Yoga. É apenas com Bhakti. Que grande obra eles podem realizar? É verdade, não é? Então existe aquele grande trabalhador do mundo, o herói. O herói, ele vai salvar o mundo. Ele pegará o mundo com seus braços. O mundo é tão pequeno. O que você pode? Que grande obra podem realizar esses? Estes, almas atadas, os que não pensam nenhuma vez em Deus, são como mangas bicadas por corvos. Essas mangas não podem ser ofertadas a Deus e comê-las você também não deve, porque é arriscado. Claro, né? Um bicho comeu um fruto, então está estragado. Você não come nem oferta ele a Deus para receber como praçada, né? O boga que vai virar praçada. O que significa dizer isso? Que a grande capacidade dessas mentes que são, né, completamente separadas de Deus não realizam nada de bom. Efetivamente. Não é? Almas presas, pessoas mundanas, são como os bichos da seda. Aqui vem a outra analogia. Elas poderiam sair dos seus casulos se quisessem, mas construíram suas próprias casas e Maya não permite que escapem e tudo termina com a morte. Aqui nós sabemos, né, os bichinhos da seda, né? Essas lagartas de mariposa que fazem esse casulo que vira seda, são lançados numa água quente e as larvas morrem antes de se tornarem mariposas. Ou já mariposas, mas que não saíram, não eclodiram o seu casulo. E aqui está dizendo, né, analogamente, é como aquela pessoa que tão presa ao mundo não consegue se libertar do mundo. Tão apegada que está ao seu casulo e morre espiritualmente. Mas aí ele diz, as almas liberadas não estão sob controle da luxúria e da ganância. Alguns bichos da seda espertos cortam seus casulos e saem, mas eles são muito poucos. Claro, numa criação de bichos da seda, né, a maioria morre, né? Aqui novamente a analogia como dos peixes da rede, não é? Muitos peixes estão na rede, se agarram à rede, outros lutam para sair da rede e não conseguem, outros lutam e saem, e tem aqueles peixes que nunca ficaram na rede. Aqui Sri Ramakrishna está fazendo essa analogia. Então, as almas que saem do mundo são aquelas que conseguem, né? Não estão sob controle de luxúria e ganância. Como é possível? Aí voltamos. Apenas aqueles que dedicam-se a Deus. Não é possível se livrar de luxúria e ganância se você não pensa em Deus. Não é possível. Lamento dizer que isso pode desagradar, não é? Daqueles que acham que esse caminho do amor e devoção a Deus é apenas uma alternativa. Ficarão presos. Por causa de Maya, do apego, a pessoa permanece esquecida de Deus. Esquecida da sua própria natureza, que é parte de Deus. Poucos alcançam o despertar espiritual, poucos são iludidos. Poucos não são iludidos, claro, pela magia de Maya.
não estão sujeitos ao controle de luxúria e ganância. Existem duas classes de almas perfeitas. Uma é o do sadhana siddha, que é aperfeiçoado por disciplinas espirituais. E o outro é do kripa siddha, aperfeiçoada pela graça de Deus. Vocês lembram, né? Sadhana é a prática espiritual. O siddha é o perfeito, o aperfeiçoado. O perfeito pela prática e o perfeito por kripa. Kripa hi kevalam, kripa hi kevalam, kripa hi kevalam. Aquele que depende da misericórdia do Senhor. É só kripa. É só kripa. Kripa e misericórdia. Aquele que foi aperfeiçoado pela graça. Algumas pessoas se esforçam muito para levar água aos seus campos para uma boa colheita. Outras não precisam lutar de forma alguma. A água da chuva enche seus campos. É preciso praticar sadhana rigorosamente para se salvar de Maya. Aquele que é um kripa siddha não precisa lutar. Mas há apenas uma ou duas dessas pessoas. Isso aqui é para acabar com a ideia do socialismo espiritual, do comunismo espiritual, com todos iguais e todos são... Não é verdade, ok? Não é verdade. Existem aqueles que são livres e aqueles que são presos, aqueles que precisam lutar muito e aqueles que não precisam. Mas aí Sri Ramakrishna diz, o Kripa Siddha, aquele que é aperfeiçoado pela misericórdia, é um ou dois. Então a grande maioria de nós precisa ser um Sadhana Siddha, Sadhana Siddha. Precisa procurar aperfeiçoar-se pela prática. Vocês lembram então novamente aqui da analogia dos peixes na rede. Existem os peixinhos que lutam e escapam da rede. E existem aqueles que nunca estiveram na rede. Nós, você, meu querido irmão, minha querida irmã, não é um peixe fora da rede. Eu não sou um peixe fora da rede. Nós estamos na rede. Mas nós podemos ser aqueles que lutam e conseguem aperfeiçoar-se. Alguém poderá dizer, mas no final das contas, esse escapar da rede não será pela graça do Senhor? Sim, mas essa graça foi alcançada, o aperfeiçoamento é a graça, ok? Por sadhana. Outros não estão na rede. E então há os nitya siddhas, os sempre perfeitos. Eles já estão espiritualmente despertos em cada vida. Tome, por exemplo, ou seja, esses são aqueles verdadeiramente que estão fora da rede, né? Os Nitya Siddhas são as almas liberadas, sempre perfeitos. Mas aqui ele está falando daqueles sempre perfeitos, sempre mesmo, ok? Que são quase como que ferramentas do Senhor. Vocês conhecem, né? Na iconografia religiosa hindu, você tem aquelas imagens de Deus com 10 braços, cada um com uma arma. E você pode imaginar assim que cada uma dessas armas, instrumentos de sua glória e de seu poder, são como esses almas poderosas dos grandes santos que nos ajudam aqui, os grandes profetas, que são sempre livres, são expansões plenárias do Senhor, que estão aqui para auxiliá-lo em sua missão de nos revelar, não é? Então, aos Nitya Siddhas e sempre perfeitos, eles já estão espiritualmente despertos em cada vida. Tome o exemplo de uma forte lâmpada, de uma fonte tampada. O encanador, enquanto fazia outra coisa, acidentalmente remove a obstrução e vejam, a água jorra da fonte. Quando vem o amor por Deus em uma pessoa sempre perfeita se expressar pela primeira vez, as pessoas ficam maravilhadas. Elas se perguntam de onde veio tal bhakti, tal desapego e tal amor intenso. Então, né, já vimos isso muitas vezes, eu já contei a minha experiência de quando conheci, por exemplo, o ancião Tadeu de Vitovinica. De onde vem? De onde vem esse turbilhão do amor? Essas almas liberadas, não é? Thakur está falando do amor por Deus, o amor das gopis por Krishna. Enquanto isso, uma música começa a tocar e Ranlal canta. É disso que se trata, né, meus amigos queridos? Amor por Deus. A canção diz: ó Senhor, Tu és o meu tudo, o sustentáculo da minha vida, a essência das essências. Não tenho ninguém além de Ti como meu nos 3 mundos. Tu és a minha alegria, paz, apoio, refúgio, tesouro, riqueza e conhecimento, inteligência e força. Tu és meu lar, meu descanso, meu relaxamento, amigo e família. Tu és meu presente, minha salvação, meu futuro e meu céu. Tu és minha escritura, as minhas injunções também. Tu és o meu guru, que realiza desejos, a fonte de minha felicidade sem fim.
Tu és o meio, o fim. Tu és o Criador, o sustentador, o adorável. Tu és o Pai castigador, a mãe de coração terno, o piloto que me guia através do mar da vida. Sri Ramakrishna disse aos devotos: ó, que canção linda! Tu és o meu tudo em tudo. As leiteiras disseram a Radha quando Akur veio para buscar Sri Krishna: ó Radha, ele veio para roubar toda a sua riqueza. Que amor, que saudade elas tinham de Bhagavan. Então, esse é o ponto, né? Aqui, esse pleno conceito do amor, né? Eu lembro de uma história muito bonita de uma pessoa na igreja ortodoxa que certa vez foi procurar... Não, foi assim. Um padre estava em uma igreja e certa vez ele viu uma moça chorando perto dos ícones e ele ficou consternado e ficou pensando o que é que aquela moça está passando. Talvez ela seja uma viúva, talvez ela seja pobre, talvez ela esteja sendo acossada por homens malvados. Depois eu vou falar com ela. Ele se aproximou dela e disse: ó filha, o que você está passando por alguma dificuldade? E a moça disse: ó não, padre, ao contrário, a minha vida vai tão bem. Há tanto tempo que eu não tenho nenhuma doença. Tudo na minha casa vai bem, as minhas galinhas vão bem, os meus filhos vão bem, tá tudo certo. Então o padre disse: mas por que você chora então? E ela disse: ó padre, é porque eu acho que Deus esqueceu de mim. Porque há tanto tempo que Ele não me castiga. Há tanto tempo que Ele não me corrige. Eu sei que eu sou uma pessoa imperfeita. Eu conheço os meus pensamentos. E por que o Senhor então me mantém assim esquecido, me desprezando? Veja que bonito, não é? Alguém pode imaginar que isso é um pensamento estranho, um pensamento talvez meio depressivo, um pensamento... Mas o ponto é que tal era o entendimento dela a respeito da supremacia de Deus, que ela via o Senhor como seu Pai castigador. Isso é muito bonito para quem pode compreender essa beleza, não é? Então, essa suprema consciência de completa rendição a Deus, não é? Então disse Thakur: que amor, que saudade elas tinham de Bhagavan. É isso que precisamos na vida, não é? Qual é a espiritualidade que devemos cultivar? Amor e saudade de Bhagavan, não é? Estamos próximos disso? Estamos longe disso? Não é? É isso, meus amigos, não é? Então, outra música. A carruagem daquele que empunha a Sudarshan Chakra e que move o mundo ao redor e ao redor de sua roda de poder precisa de rodas? Ó leiteiras, não segurem as rodas da carruagem. Então, aqui explica-se, né? Estas linhas referem-se a um incidente, quando as leiteiras impediram que as rodas da carruagem de Sri Krishna se movessem, quando ele estava prestes a ir para Mathura. Ou seja, Sri Krishna iria deixar a sua Vrindavan. Acabou o seu exílio. Ele iria reinar em outro lugar. Então as gopis estavam segurando a carruagem pelas rodas. Deus está sendo levado por aquela carruagem. Então esse é o ponto, né? A resposta a isso, elas não podem deter o movimento de Deus, mas essa é a tolice dos amantes, né? Ó querida Saki, para quem você está fazendo essa guirlanda com tanto cuidado e amor? Então assim, Saki é essa companheira de Radha, né? Enquanto ouve a canção, Sri Ramakrishna mergulha fundo no mar do Samadhi. Os devotos que contemplam espantados, está tudo quieto, nenhum movimento é feito. Thakur está imerso em Samadhi, ele se senta ali com as mãos postas, como é visto na fotografia. Sabe esse altarzinho que cada um de nós pode ter? Você está vendo o que as pessoas aqui viram. Lágrimas de alegria escorrem pelos cantos externos dos seus olhos. Veja que maravilha. Thakur está ouvindo essa música de Saki fazendo uma guirlanda para Krishna e ele entra num estado de uma dimensão onde não há movimentos e todos estão completamente tomados pelo magnetismo da sua imagem, completamente entregue a Deus. Isso é o mais alto. Certa vez um amigo me disse: eu olho para a fotografia de Sri Ramakrishna e vejo como se ele fosse uma pessoa comum, às vezes como se fosse até um morador de rua. E eu penso, esse é o mistério de como o Senhor veio vestido como um servo para se esconder. Existe uma história que Pedro o Grande, o imperador russo, foi à Europa assim, né? Vestido como uma pessoa comum e tal, para visitar os lugares e conhecer as coisas, sem ser, né, tratado como um rei e tudo mais. E é assim que o Avatara vem, não é? Mas que graça é nas nossas vidas se nós podemos contemplar a imagem de Sri Ramakrishna, entendendo o quão grande ele é. Thakur retorna ao estado normal de consciência depois de algum tempo.
Mas sobre o que ele estava falando com aquele que ele viu em Samadhi, algumas palavras chegam aos ouvidos dos devotos. Thakur fala indistintivamente para si mesmo: você é eu sou você, você come, eu como você. Lindo de fato, você faz tudo isso. Meus olhos estão ictérios, eu vejo você em todos os lugares. Thakur estava balbuciando palavras com Deus, ao mesmo tempo falando de sua profunda conexão, comunhão, mescla. E essas pessoas muito bem-aventuradas estão presenciando isso. E aqui nós vemos o registro dessas memórias. Ó Krishna, amigo dos humildes e amado de minha alma, Govinda. Dizendo isso, amado da minha alma e Govinda, ele novamente entra em Samadhi. Absolutamente parados e incapazes de tirar os olhos dele, os devotos veem Sri Ramakrishna em profundo estado de êxtase. Aqui está muito claro, né? Como já disse muitas vezes, Sri Ramakrishna tem uma cultura Vaishnava, Sri Ramakrishna é um devoto, é um Bhakta, a sua linha de pensamento é Bhakti Yoga, não é Advaita Vedanta. Sri Ramakrishna não foi um professor de Advaita Vedanta. O seu ensinamento não é Advaita Vedanta. O seu caminho não é Advaita Vedanta. O seu caminho é Bhakti Yoga. E marcadamente Vaishnava. Aí alguém vai dizer, mas o seu ideal era Kali, porque ele estava no templo de Kali, e muitos e muitos e muitos santos Vaishnavas são grandes devotos da Mãe Divina. Muitos e muitos Vaishnavas são grandes devotos de Shiva. Não existe nada de anormal para isso, é só ignorância. Quem não compreende esse aspecto. Então é claro que existe uma grande tendência, uma grande forçação de barra, em virtude do trabalho de Swami Vivekananda, em virtude do que se estabelece como a norma nos discursos da Ordem Missão Ramakrishna, que enfatiza a Advaita. Então é muito interessado nesse diálogo com a ciência, nesse diálogo com o mundo secular, com os pensantes do mundo, com a mentalidade assim mais budista, mas o ensinamento de Sri Ramakrishna é Bhakti. O ensinamento de Sri Ramakrishna é amor e devoção a Deus nesse espírito de Narada. Então, é isso que devemos centrar. 42 minutos de vídeo, meus amigos. Eu poderia continuar aqui, mas eu já estou um pouco cansado. Acho que muitas coisas importantes aqui foram consideradas o suficientemente bem para que possamos meditar muito. E então vamos findar por aqui. Não terminamos ainda esta sessão, mas não temos nenhuma pressa. Estamos aqui saboreando esse néctar e eu espero muito mesmo que aqueles que são destinados a ouvir esse conteúdo possam estar aproveitando bastante. Ok? É isso então, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna Pranamastu